Existe uma história que não é apenas sobre fé, mas sobre a inquebrável força do espírito humano diante da escuridão. Uma saga que floresceu nas montanhas e vales de Nagasaki, no Japão do século XVII. Um tempo onde ser cristão era uma sentença de morte. Imaginem uma jovem, graciosa, filha de nobres e fervorosos católicos. Seu nome era Madalena. Desde cedo, ela não conheceu um mundo de paz, mas sim um campo de batalha espiritual. Seu berço era Nagasaki, a cidade onde a semente do evangelho plantado por São Francisco Xavier havia criado raízes profundas, mas onde a perseguição, como um tufão, tentava arrancar tudo. Seus próprios pais e irmãos, os primeiros heróis de sua vida, já haviam dado o supremo testemunho de fé, abraçando o martírio. Madalena então se viu sozinha em meio à desolação. Aqui começa a sua jornada. Ela poderia ter negado a fé, voltado para a segurança da vida mundana, mas a chama acesa por sua família e pelos mártires a impulsionava. Ela sentiu o chamado, a voz que a convidava a deixar o mundo conhecido para entrar no deserto da fé. A perseguição se intensificava, forçando os cristãos a fugirem. Madalena, com o coração em chamas, encontrou refúgio nas montanhas, juntando-se aos cristãos ocultos, vivendo em grutas, alimentando-se de ervas silvestres. Ali, ela encontrou seus mestres. Os missionários agostinianos recoletos e dominicanos, verdadeiros faróis de luz naquela escuridão. Ela se tornou a discípula dedicada, a catequista incansável. Aprendeu, serviu e sentiu-se chamada a uma vida de consagração mais profunda. Madalena abraçou a Ordem Terceira de São Domingos e, mais tarde, a Ordem Terceira dos Agostinianos Recoletos. Ela não vestia um hábito de segurança, mas sim um uniforme de combate. Era a esposa de Cristo, vivendo a vocação leiga na linha de frente do apostolado. Sua missão era clandestina, mas vital: levar a comunhão aos enfermos, batizar os moribundos, consolar os aflitos e, acima de tudo, manter acesa a frágil, mas indestrutível tocha da fé. Ela era o elo entre os padres missionários e a comunidade cristã que se escondia. Ela viu seus mestres, Frei Francisco de Jesus, Frei Vicente de Santo Antônio e outros, serem presos, torturados e martirizados. Cada perda era um golpe, mas também uma confirmação. A tentação do retorno, da vida fácil e segura, era constante, mas Madalena a rechaçava com a firmeza de uma rocha. Ela havia cruzado o limiar do conhecido e não olharia para trás. Em 1634, o cerco apertou-se. Cansada de se esconder e sentindo que o tempo do seu testemunho havia chegado, Madalena tomou uma decisão que a colocou no panteão dos maiores heróis da fé. Ela se entregou voluntariamente às autoridades. Era a travessia do limiar final. O governador, admirado por sua beleza e status social, tentou persuadi-la. Prometeu-lhe riquezas, casamentos, segurança, tudo o que o mundo poderia oferecer se ela apenas renunciasse à superstição cristã. A resposta de Madalena ecoou pelos séculos. Não trocarei a meu Deus por tudo o que o mundo me oferece. A vida é breve, mas a vida eterna não tem fim. Essa recusa selou seu destino. Ela foi submetida a um dos tormentos mais horríveis, o tsurushi, a tortura da fossa, onde os cristãos eram pendurados pelos pés de cabeça para baixo, por vezes em fossas cheias de excrementos ou de água, para morrerem lentamente, num sofrimento atroz, que poderia durar dias. Madalena foi pendurada de cabeça para baixo dentro de uma pequena cova. A dor era inimaginável, o suplício do corpo em agonia. Mas é aqui que a sua história atinge o clímax da superação. Em vez de gêmidos, a voz da jovem Madalena enchia o ar com cânticos de louvor, o nome de Jesus e Maria. Ela resistiu à morte por 13 dias e meio. O carrasco, enlouquecido com tanta resistência, tentou negociar a renúncia a cada dia que a retirava brevemente da cova. Mas Madalena era inquebrável. O martírio de Santa Madalena não foi apenas a sua morte,
foi a sua ressurreição em vida. Ela demonstrou que a graça de Deus era maior do que a crueldade humana. Ela era a prova viva de que a fé, quando verdadeira, é invencível. Finalmente, no dia 15 de outubro de 1634, Madalena entregou seu espírito. Ela tinha cerca de 23 anos. Seu corpo, para que não se tornasse relíquia para os fiéis, foi cremado e as cinzas espalhadas no mar. Os inimigos da fé pensaram que, ao dispersar seus restos, apagariam sua memória. Eles estavam errados. O vento e as águas levaram sua história para os 4 cantos do mundo. Santa Madalena de Nagasaki não tem uma longa lista de milagres individuais registrados para o seu processo inicial, em grande parte devido à dificuldade de comunicação e à perseguição violenta no Japão, que levou ao desaparecimento de muitos documentos. Contudo, seu grupo de mártires, liderado também por Lourenço Ruiz de Manila, teve atribuída uma cura inexplicável de uma filipina por sua intercessão, o que abriu caminho para a canonização de todo o grupo. Mais importante do que a comprovação de uma cura física é o milagre espiritual contínuo de Madalena, o seu testemunho. Inspirou gerações de católicos, especialmente os leigos e as irmandades agostinianos recoletos, da qual é patrona. Ela é o milagre da perseverança. Embora a perseguição tenha impedido a construção de igrejas dedicadas a ela no Japão por muito tempo, a devoção a Santa Madalena floresceu nas Filipinas e nas comunidades agostinianos recoletos. Ela é venerada na Basílica de San Sebastián, em Manila, e em diversas capelas e paróquias da ordem ao redor do mundo, como na Espanha, onde é celebrada com grande fervor, sendo modelo para as fraternidades seculares agostinianos recoletos. Em 1987, o Papa São João Paulo II a canonizou, tornando-se a primeira mulher japonesa a ser declarada santa pela Igreja Católica. Madalena de Nagasaki, a catequista, a Virgem Mártir, nos ensina a não fugir da nossa fé, mesmo quando o tsurushi do nosso tempo, a perseguição sutil, o escárnio à pressão do mundo, tentar nos dobrar. Sua vida foi um sim incondicional, uma oração viva. Que a sua memória seja a nossa força. Rezemos agora pedindo sua intercessão. Ó Pai, que vos apraza escolher os pequenos e fracos para manifestar-nos as maravilhas do vosso amor, e que escolhestes a jovem Madalena de Nagasaki, para que propagasse o Evangelho entre seus concidadãos, velasse por sua fidelidade a Cristo, fizesse a vos oferenda de sua vida como terciária agostiniana recolecto, e morresse mártir pela fé, concedei-nos por sua intercessão, que sejamos sempre testemunhas fiéis de Cristo em nossa vida cotidiana, e saibamos amar os nossos irmãos com amor sincero e desinteressado. Dai-nos, Senhor, saber colaborar ativamente no anúncio do Evangelho. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós.